Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Mais um dia Deus tem nos concedido e vamos então nesta manhã meditarmos na palavra do Senhor, vermos então o que podemos aprender para as nossas vidas e também aplicarmos aos nossos corações. Que Deus possa estar nos abençoando com toda sorte de bênção nesta manhã. Enquanto isso, vamos continuar aqui vendo a participação dos irmãos. Bom dia a todos os que já estão se preparando para estar conosco nessa manhã. Já vou convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, e nós iremos ler do versículo 7 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 18. Já convido também os irmãos para hoje à noite, às 18 horas, estarem conosco e vamos estar também meditando um pouco na palavra de Deus nesta noite. Tivemos duas noites, na de sexta e quinta-feira, falando sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. E foi 2 dias, duas noites muito importantes. Creio que muitas pessoas ficaram edificadas com a palavra. E hoje, então, nós iremos ver o que vamos meditar essa noite. E mais tarde, então, faço uma postagem sobre o assunto que nós vamos tratar. Daqui a 2 minutos, mais ou menos, nós estaremos dando início ao nosso devocional. E os irmãos já podem se preparar para o devocional. João, capítulo 10, versículos 7 a 18. João, o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 7 ao 18. Informando aí para os irmãos, nós estamos vendo aí a possibilidade de transmitirmos também a live pelo Facebook e também colocarmos, pelo menos por enquanto, as lives que são feitas pelo Instagram, nós lançarmos então na nossa página no YouTube. Estamos organizando isso para que você possa ver não só no período de 24 horas, mas quando você quiser rever novamente e estudar, meditar um pouco mais, ou compartilhar com alguém, você fica então livre para essa possibilidade. Estamos só organizando isso e depois a gente vai passando aí as informações conforme nós vamos organizando essas coisas, tá certo? Não esperem que nós em breve teremos essas novidades. Então temos aqui 9 horas, já temos aí a grande oportunidade de termos o nosso devocional. Convido a todos então a meditarmos na palavra de Deus, mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos, Senhor Deus, nesse instante suplicar a Tua graça, pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, pela forma maravilhosa que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, pela forma que o Senhor tem nos abençoado, Senhor Deus. Te suplico, Pai amado, por cada um dos nossos irmãos, amigos, parentes. Te rogo, Senhor Deus, pelas pessoas que têm sido, Senhor Deus, infectadas de uma forma mais forte por esse vírus, que têm passado, Senhor Deus, por momentos complicados na sua saúde. Que o Senhor possa estar restaurando, Senhor Deus, tratando, curando, Senhor Deus, essas enfermidades. E também, Senhor Deus, derramando a Tua graça e protegendo os demais. Queremos Te pedir pela meditação agora, nesta manhã,
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Hoje, 18 de abril de 2020, o nosso devocional está com o título Buscando Algo Mais. E o nosso texto está em João, capítulo 10, a partir do versículo 7, e nós iremos ler até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então diz o seguinte, o versículo-chave do nosso devocional é: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Algumas pessoas gostam da rotina, ficam entediadas com as sequências de seus dias. Algumas pessoas não gostam de rotina. Ficam entediadas com a sequência de seus dias. Trabalho, estudo, compra, igreja, família e assim por diante. Para fugir desse ciclo, alguns optam por mudanças muitas vezes drásticas. Trocam de emprego, mudam de cidade, buscam mais lazer e às vezes fazem até coisas perigosas ou prejudiciais. Como Satanás se aproveita desses momentos de busca de algo mais para instigar a desobediência, a decisão contrária à vontade de Deus e ao afastamento do Senhor. Deus, porém, nos abre a janela para uma vida feliz e abundante. Seguir a Cristo é um projeto fascinante. Davi fala das delícias na presença de Deus. Ele diz no Salmo 16:11: na tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. A vida cristã é permeada por experiências maravilhosas, como a oração, o louvor e o cuidado especial de Deus. A leitura do livro santo, a comunhão dos crentes, o exercício dos dons espirituais, a salvação de vida e muito mais. O escritor aos Hebreus nos assegura que fazemos parte de uma Assembleia Universal da Igreja dos Primogênitos. Servimos juntos com os anjos. Essa é a vida abundante prometida por Jesus. Que bênção sermos participantes de tudo isso. Ainda que estejamos amarrados à nossa rotina e vida comum, ou assaltados por circunstâncias ruins, ainda assim vivemos em novidade de vida. Por meio de nossa vida simples, exalamos o perfume de Cristo. Que experiência maravilhosa é essa? Nós não precisamos de algo mais. Nós precisamos mais de Cristo. A oração, então, do autor do devocional é: obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer parte do teu projeto. Amém. Muito bem, vamos poder então tirar mais um pouco de lição aqui do nosso texto. Precisamos entender realmente, até como vimos no nosso texto ontem, que o nosso objetivo é
vivermos para a glória de Deus e nos alegrarmos, nos regozijarmos nele. Esse então é o objetivo do cristão. Às vezes a busca para se ter algo mais, para se ter, achar que a vida é entediante, é porque muitas vezes focamos nas coisas deste mundo. E as coisas desse mundo, elas são repetitivas. Nada é novo, tudo é só mudança. O próprio sábio Salomão vai falar isso em Eclesiastes. As coisas não mudam, elas continuam a mesma, nada é recriado ou é reinventado ou inventado, mas simplesmente eles vão, passam, desaparecem por um período e voltam novamente. Essa é as coisas que o mundo tem para oferecer. Mas quando vivemos no centro da vontade de Deus, buscando obediência a Ele, buscando fazer aquilo que agrada, nós então entendemos que temos grandes coisas para aprender através da palavra de Deus, temos grandes momentos e momentos especiais através da oração e temos também grande oportunidade de nos sentirmos úteis e de formas diferentes, porque assim Deus nos deu então os dons para abençoarmos e edificarmos a igreja conforme a sua santa vontade. E aí podemos ter o privilégio de juntos, como um só corpo, vivermos uma vida diferente como a igreja de Cristo. Infelizmente existe uma ideia muito errônea. Existem os dois extremos e sempre extremo é perigoso. É o extremo da religiosidade muito dura, muito fechada e passa a fazer com que o cristianismo seja algo ruim e as pessoas então ficam como se estivessem sempre carregando os fardos, carregando o peso, e ser cristão passa a ser algo enfadonho, passa a ser algo muito difícil de ser, dolorido de se viver. A vida cristã passa a ser algo muito ruim e desgastante, porque é colocado tantas regras, tantos limites, tantas cercas, tantas coisas, que ser cristão acaba sendo algo que causa profunda angústia e tristeza, enquanto ser cristão é para ser algo que deve renovar as nossas forças, deve nos dar alegria. Mas também existe o outro extremo, que é o extremo da falsa compreensão da graça e falsa compreensão da liberdade em Cristo Jesus. Quando vemos que Deus nos chama à liberdade, Ele chama para que possamos viver dentro de uma liberdade, mas a liberdade é aquela que Ele proporciona através da sua vontade. E muitos têm, acabando com essa ideia de liberdade, entrado na libertinagem e acham que podem fazer tudo e que tudo que vão fazer não tem problema, porque Deus então assim permite. Então são os dois extremos e acabam vivendo uma alegria ilusória, acabam vivendo uma felicidade dentro de uma religião que na verdade não está conduzindo aquilo que é o principal, que é pessoas que vão viver para a glória de Deus, que vão se alegrar, se deleitar no Senhor, mas que estão buscando simplesmente cumprir e satisfazer as suas vontades dentro de um âmbito religioso. Esse também é o outro perigo. Qual é então a proposta do Senhor Jesus para nossas vidas? O que é que Ele propõe? Qual é a liberdade que temos? Qual é então aquilo que nós devemos buscar? Como diz o nosso texto do nosso devocional, buscando algo mais. Então nós temos que buscar sempre aquilo que agrada a Deus. Nós temos uma liberdade, assim como um trem tem a liberdade de ir para todo lugar, mas se ele estiver em cima dos trilhos. O trem ele pode ir de um estado a outro, rodar em toda a cidade, visitar cidades vizinhas. Mas para ele ter essa liberdade, ele precisa estar em cima dos trilhos. Assim somos nós. Nós temos liberdades dentro do meio cristão, mas nós temos dois trilhos para andar, que é a palavra de Deus. Nós não podemos sair desse trilho. Nós não podemos, de forma alguma, inventarmos os nossos trilhos, porque se nós sairmos desse trilho, nós corremos o risco de descarrilharmos e aí acabarmos então causando um acidente na nossa vida espiritual.
Então, quando desejamos buscar algo mais, nós precisamos entender que a nossa alegria está no Senhor. E aí no nosso texto, o próprio Cristo vai falar que ele é o pastor e que ele, como pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas. Quem está nele, diz aqui o versículo 9, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, quando estamos dependendo do cuidado do nosso bom pastor, ele vai nos dar proteção, ele vai nos dar liberdade para sairmos, mas ele também vai nos dar a provisão, o alimento espiritual, ele vai nos sustentar de todas as formas. E o principal, quando ele diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Isso acontece então com as ovelhas do Senhor, assim então como Cristo deu a sua vida na cruz para que pudéssemos ter a salvação, e quando ele nos dá a vida, quando ele dá a vida pelas ovelhas, ele acaba nos dando aquilo que é o mais importante, que é a vida eterna. Ele então nos proporciona a salvação. E ele vai falar então do mercenário. Ele vai dizer, olha, o mercenário é alguém que é pago para simplesmente pastorar as ovelhas, mas como as ovelhas não são dele, ele não se importa, ele não se preocupa. Ele sabe que ele está sendo pago, vai cumprir o seu horário, e quando ele terminar de cumprir o seu horário, ele vai embora. Se vier o lobo, ele não se preocupa, ele corre, ele foge, ele não vai morrer por causa de ovelha que não é dele. E aí então diz que o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então existe aí a alegoria clara de homens, né, que não cuidam, que na verdade estão mais preocupados em receber os seus dividendos, estão mais preocupados em acumular tesouros, estão mais preocupados em extrair o dinheiro dos fiéis do que de cuidar das suas vidas, trazendo para o aprisco, levando, conduzindo essas pessoas a campos verdejantes, a palavra de Deus. O mercenário, na hora que precisa, ele vai fugir. Na hora que está lá a ovelha precisando do cuidado, ele então não vai se dispor a cuidar. E aí a coisa mais maravilhosa é quando ele vai falar, então aqui ele está falando para os judeus, mas ele vai dizer que existem outras ovelhas de outros lugares, que são então os gentios, somos nós que fomos alcançados também pela graça de Deus. E ele diz aqui de forma maravilhosa que estas ovelhas ouvirão a sua voz, então haverá um rebanho e um só pastor. E aqui é a ilustração da Igreja Universal. Todos os salvos em Cristo, de todas as eras e de todos os lugares do mundo, farão parte deste grande rebanho do pastor que deu a sua vida por cada um de nós. E então nós precisamos entender que não precisamos de mais nada em nossa vida. Com Cristo, a nossa vida não cai numa vida monótona, não temos o perigo de cair nesta ideia de que a vida não tem sentido. A vida passa a ter sentido a partir do momento em que Cristo nos dá sentido à nossa vida. Quando entendemos que temos que viver para a glória dele. Quando entendemos que tudo que vamos fazer, como diz então a sua palavra, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, quando nós estamos nos preocupando em viver para a glória do Senhor, nós vamos ver que a nossa vida ela tem um significado muito maior e que a gente não precisa estar buscando algo mais. Lembre-se, eu não estou dizendo aqui que você não pode buscar um lazer, que você não pode buscar melhorias na sua vida, tanto profissional como sua vida pessoal, como para o seu bem-estar no seu lar, mas que estas coisas são algo que é fruto da graça. É Deus que nos proporciona porque estamos vivendo para a sua glória. Lembrando que foi dito ontem, nós vamos buscar primeiro o reino de Deus. Isso é que é o mais importante. E entender que as outras coisas serão acrescentadas. Então, aqueles que vivem para a glória de Deus
não tem uma vida entediante. Muito pelo contrário, a vida tem todo sentido. A nossa alegria, como diz Paulo, está no Senhor, e a nossa alegria no Senhor ela é perene, ela não oscila, porque Ele nos ama, Ele cuida, Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos guarda e Ele nos dá todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Então isso acaba com a monotonia na vida do cristão. E aí a gente vai começar a ficar satisfeito com todas as coisas que Ele nos dá. A gente consegue então viver uma vida mais calma, longe da ansiedade, e aí vivemos de forma mais tranquila e mais satisfatória. Então esse é o nosso recado nesta manhã, através do devocional matinal. Espero do fundo do coração que nós possamos sim alimentar o nosso coração para fazermos os planos de Deus na nossa vida, para que os projetos de Deus na nossa vida sejam feitos conforme a sua vontade, para que tenhamos o mesmo coração de Davi, lá em Salmo 16, versículo 11, quando diz que na presença do Senhor existe plenitude de alegria, ou seja, estou plenamente satisfeito quando estou no Senhor, e na mão direita dele há delícias perpetuamente. Então a ideia então de que estamos consolados, acariciados, cuidados, e assim nos regozijamos no Senhor. Que esse seja também o nosso sentimento, que esse seja o seu sentimento, que esse então seja a sua visão para essa manhã. Se alegrar no Senhor diante dessa rotina que talvez já esteja ficando monótona, né? Sempre a mesma coisa, acorda, toma café, prepara almoço, almoça, faz a janta, janta, dorme, acorda, e sempre a mesma rotina. A rotina anterior foi quebrada e acaba às vezes ficando um pouco meio que depressivo a vida. Mas aproveitem esse tempo para glorificar a Deus, aproveitem esse tempo para ouvir mais da palavra do Senhor, se alimente mais com a palavra de Deus, busque mais, aqui como o salmista diz, estar na presença dele, se alegre em estar na presença do Senhor através da oração, através de uma conversa com seus familiares sobre a palavra de Deus. Tem um momento, mude a sua rotina, após agora o devocional, tem um momento para conversar com seus familiares, vejam a oportunidade que tem de glorificar a Deus hoje de uma forma diferente, e assim vocês possam estar sempre se alegrando no Senhor, porque esse então é o nosso dever. A nossa alegria deve vir do Senhor. Ok, meus amados? Que Deus então nos abençoe com a sua palavra. Deixa eu dar então nossos avisos. Hoje às 18 horas teremos o nosso devocional noturno, e estamos vendo aqui uma possibilidade, já criamos a nossa página no Facebook, então já fizemos alguns convites, mas você pode procurar lá, Igreja Cristã Evangélica Siqueira, e você vai ver então a nossa página no Facebook. Então nós vamos ver a possibilidade de transmitirmos a live, tanto pelo Instagram, como pelo Facebook, e também lá nós vamos alimentar essa página com os nossos eventos, com as programações e com as coisas da Igreja do Siqueira. E estamos vendo aí a nossa página no YouTube, né? Criando aí a página, já está feita, mas não tem nenhuma publicação, e nós estamos vendo então a possibilidade de colocarmos estas lives, por enquanto, lá, porque como no Instagram ela só fica 24 horas, lá então elas vão ficar fixas, e você pode ver, rever, enviar para amigos. Então por enquanto, nesse primeiro período, seria essa a ideia, para a gente colocar as lives que são feitas no Instagram e no Facebook lá, tá certo? Mas ver a possibilidade então desse canal, para termos então as lives diretamente do YouTube. Estamos vendo algumas coisas, está aí em processo aí de criação, e os irmãos orem por isso, para que Deus possa nos dar sabedoria, nos abençoar e fazermos isso para a glória dele, para termos o cuidado de fazermos algo que realmente o nome do Senhor vai ser exaltado, o reino dele vai ser propagado,
e aí contamos com as orações dos irmãos. E assim que tiver tudo ok, tudo direitinho, a gente então passa para os irmãos, para que vocês possam então ter mais oportunidades de acompanhar, ou alguém que não tem o Instagram, mas tem o Facebook, vai poder acompanhar, ou alguém que não tem Instagram nem Facebook, mas gosta do YouTube, vai ter como acompanhar. Então a ideia é proclamarmos o reino, alcançarmos pessoas que nós jamais poderíamos alcançar se tivéssemos simplesmente na igreja local, e usar os meios que Deus está nos dando para glorificarmos a Ele. Então esse é o nosso objetivo. Orem por isso, tá ok? Então vamos orar e daqui a pouquinho, às 18 horas, estarmos juntos novamente, meditando na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Deus querido, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, tem nos dado, Senhor Deus, muito mais do que precisamos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos alegrarmos somente em Ti, que não tenhamos um cristianismo cansativo, enfadonho, mas também que não caiamos no erro de termos um cristianismo libertino, um cristianismo que abusa da graça, mas que temos um cristianismo sadio, um cristianismo que se alegra em fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos nossos ouvintes. Abençoa, Senhor Deus, os projetos da Igreja Cristã Evangélica do Siqueira. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazermos tudo sempre para a Tua glória, para a Tua honra. Nos dá sabedoria. Capacita, Senhor Deus, o irmão Vitor, que está se dedicando nessa parte agora, nesse tempo. Que o Senhor possa dar conhecimento necessário, habilidade, Senhor Deus, que ele precisa para que possamos fazer isso de forma correta. E principalmente, Senhor Deus, para que o Teu nome seja exaltado e o Teu reino seja proclamado. Abençoa cada um dos lares, abençoa o nosso Brasil, o nosso mundo, os nossos governantes e aqueles, Senhor Deus, que estão cuidando de alguma forma, de certa forma, da nossa saúde aqui na terra, como os médicos, enfermeiros, aqueles que estão cuidando também, Senhor Deus, para preservação da limpeza das coisas, Senhor Deus, para ficarem em ordem, mas que o Senhor abençoe, Senhor Deus, principalmente aqueles que ainda não Te conhecem, dando, Senhor Deus, a salvação como um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Obrigado, Pai amado, pelo dia, pela oportunidade de meditarmos a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse restante de dia, em nome de Jesus. Amém. Então convido mais uma vez, hoje às 18 horas, o nosso culto devocional noturno, e você então é o nosso convidado para estar conosco hoje à noite às 18 horas, se Deus então permitir. Um forte abraço no coração de vocês e até daqui a pouco, se Deus quiser. Um bom dia a todos.